Amores, tudo bem com vocês? Professor Eduardo Ribeiro de História aqui e hoje vamos continuar nossa videoaula, sobre a Segunda Guerra Mundial. Se inscreve aqui no meu canal, dá like nesse vídeo, compartilha com os amigos que também vão fazer vestibular, tá certo? Vamos difundir conhecimento, que é o que a gente pode fazer pelo Brasil e pelo mundo. Então vamos espalhar o saber, né? Isso é a coisa mais bela e mais nobre que existe. Então, falando sobre a Segunda Guerra Mundial, como a gente já continua no vídeo da aula passada, volte lá no canal e assista se você ainda não viu, certo? Com a invasão da Polônia, França e Inglaterra decretam guerra contra a Alemanha. E aí a Alemanha, ela junto com as aliadas, né, Itália e Japão, também decretam guerra contra a Inglaterra e França. Esse conflito, a um primeiro momento, não era visto ainda como a Segunda Guerra Mundial, embora já é, tá certo? Mas nesse primeiro momento acreditava-se que ia ser um conflito europeu e de resolução bastante simples e fácil. Tanto a Inglaterra como a França viam a Alemanha como um país que era recém-recuperado de uma destruição em guerra e seria possível sustentar um conflito muito tempo. Então Inglaterra e França juravam que ia ser fácil derrubar a Alemanha. E como a gente sabe, o resto é história, né? Não foi. Então, a Alemanha, ela vai tratar logo de conquistar mais territórios. Para vocês terem ideia, depois da conquista da Polônia, ela invade Holanda, invade Bélgica, mas o grande trunfo alemão foi a invasão da França em 1940. Da França, sim. Em uma conquista relativamente simples. O Hitler ele tinha tentado uma estratégia de combate pouco antes, né, quando ele invadiu a Holanda, Bélgica, chamada Blitzkrieg, que é guerra relâmpago, ou seja, os aviões da aeronáutica alemã sobrevoavam a região, bombardeavam, acabavam com tudo e depois o exército invadia por terra e terminava de destruir todo o resto. É um estilo de guerra rápido, é o Blitzkrieg. E a Alemanha nazista ela aplica isso de uma forma muito bem, certo, diga-se passagem, sobre a Holanda, sobre a Bélgica, sobre a Polônia, sobre regiões que foram conquistadas de forma relativamente fácil. E esse mesmo estilo de conflito vai ser levado para a França. E a França vai sucumbir diante da Alemanha nazista. Aquela França que dizia que ia ser um conflito extremamente rápido e fácil, ela cai e cai de forma violenta aos pés da Alemanha nazista. A França ela é conquistada, certo? É um conflito iniciado em 1940 e a Alemanha conquista de uma forma rápida. A imprensa francesa não consegue entender como aquela conquista foi tão fácil. E uma das marcas mais conhecidas desse conflito é aquela foto, clássica foto, né, que o Hitler ele tira na frente da Torre Eiffel para poder mostrar que agora ele que mandava dentro dessa Europa, ele que conquistava, né? Com a conquista da França, ele quis promover para o mundo que ele era o manda-chuva da Europa agora, certo? Além do sentimento de revanchismo, né? Porque a gente tem que lembrar que o Tratado de Versalhes, apesar de não ser uma coisa só imposta pela França, né? Mas foi assinado na França. Versalhes é uma cidade francesa. Então seria uma espécie de conquista, de revanche. E aí, por isso, essa necessidade dele de tirar essa foto na frente da Torre Eiffel e expandir para o mundo, né? Como um símbolo da conquista dele, um símbolo de como ele processou essa conquista e essa anexação. Então, interessante demais a gente perceber esse tipo de coisa, interessante demais a gente perceber a mentalidade do cara. Como ele pensava essa conquista, como ele pensava isso. O fato é que depois da conquista da França, o nome de Hitler na Europa era visto quase como invencível. Há uma semelhança de Napoleão Bonaparte, né? Então era visto como um cara invencível. E ele ganha muito respaldo com isso, né? Ele deixa um general de confiança, né, francês, simpático do nazifascismo, governando a França. Claro que era uma figura representativa, né, que tudo deveria correr de acordo com a vontade do Reich, alemão, a vontade do Hitler. Mas é interessante como essa organização ela se processa. É interessante demais. Depois da conquista da França, uma coisa que o Hitler vai tentar, por tentar demais até da conta conquistar, vai ser conquistar a Inglaterra também. Só que a Inglaterra, como não faz parte da Europa continental, né? A Inglaterra é um conjunto de ilhas, né? Elas estão dentro do mar, digamos assim. O estilo de combate que o Hitler teve que tentar conquistar a Inglaterra é através dos aviões, certo? Bombardeios constantes. Londres é bombardeada, quase toda a Inglaterra é bombardeada. Mas a Alemanha não consegue conquistar a Inglaterra porque a Inglaterra, além de ter uma aeronáutica também muito boa, certo? Ela tinha sinais, né? Tinha
técnicas de prever os bombardeios, né? Uma espécie de rádios, né? Que sistema de bomba, que eles percebiam em satélites, né? Que eles sabiam quando iam ser atacados e interceptavam. Mas a Alemanha bombardeou, mesmo assim, trouxe muitos danos à Inglaterra. Claro que a população como um todo estava desestimulada, achava que também a Alemanha ia conquistar a Inglaterra, não consegue. Mas aí Winston Churchill, certo? O primeiro-ministro inglês, ele assume. E a mensagem de Churchill, que é uma figura bastante controversa, certo? Para os ingleses, ele é visto como uma espécie de libertador, porque Churchill ele estimula a população a poder lutar contra as tropas nazistas. Isso inclui a BBC de Londres, né? A rede de rádio e hoje televisão também, né? Mas na época rádio, a BBC de Londres, ela soltava aí muitas matérias, muitas reportagens, muitos discursos, estimulando a população a resistir aos nazistas. Isso, inclusive, na própria França, né, a BBC tinha um alcance lá, estimulava a população civil a resistir à conquista nazista, que eles tinham sido derrotados, mas isso não deveria ficar para sempre, certo? Eles deveriam resistir, retomar o controle. Churchill ele incentiva muito a população. Pela Inglaterra ele é visto como um libertador. Agora, nas colônias que a Inglaterra tinha, né, Churchill é demonizado, porque Churchill ele foi um camarada que estimulou muito a escravidão, a repressão nas colônias. Então, como toda figura, ele é muito ambíguo, certo? Mas na Inglaterra ele é visto como uma espécie de libertador. E a figura de Churchill ela foi fundamental na luta contra os nazistas. E sobre a liderança de Churchill, a Inglaterra ela não cai diante da Alemanha nazista. Pelo contrário, a Inglaterra ela reage e bombardeia a Alemanha de igual forma. E a Alemanha ela não consegue conquistar a Inglaterra. Hitler, querendo preservar as suas armas, ele decide, puxa, vou dar um cessar-fogo. E ele dá um cessar-fogo, pelo menos por um período curto de tempo, porque não queria gastar tanta bomba, tanta coisa em cima da Inglaterra. Antes eles fazem o aviso, saia da guerra, minha irmã, saia da guerra, saia da guerra, saia da guerra. A Inglaterra não sai, então ele decide dar um cessar-fogo. E é interessante que, neste mesmo período, a figura do Hitler, ele vai e tenta conquistar agora a União Soviética, certo? A conquista da União Soviética. E isso foi um grande problema que o Hitler vai se meter. Porque ele viu que não conseguia conquistar a Inglaterra e tentou conquistar a União Soviética, desrespeitando aquele pacto que ele tinha feito, né, de não agressão com a Alemanha, certo? Que a Alemanha tinha feito com a União Soviética. Hitler ele tenta invadir. Só que a invasão à União Soviética é uma invasão bastante complicada, certo? É uma invasão bastante complicada. Por quê? A Alemanha invade a União Soviética num período que a União Soviética registrava o seu pior inverno da história. O pior inverno da história. Com um friozinho pequeno, que variava entre menos 30 a menos 40 graus. Você tem noção do que é 30 a 40 graus negativos? E a Alemanha invade, certo, nesse período. E pior, eles foram sem roupas adequadas para o frio, porque o Hitler estava tão convencido de que venceria, que ele vai sem mandar as tropas sem roupas adequadas para o inverno, sem alimentação adequada, sem remédios, sem nada, porque ele achava que ia ser uma conquista rápida e fácil. Você tem noção disso? O Stalin, líder da União Soviética, né, o líder do Exército Vermelho também, ele, quando soube da invasão à Alemanha e o desrespeito ao acordo de não agressão, Stalin ordena a um primeiro momento que se tenha conflitos, né, e se tenha muitas batalhas entre o Exército Vermelho e o Exército Nazista, com mortes múltiplas para os dois lados, certo? Inclusive na Batalha de Leningrado, há muita mortandade das duas partes, certo? Há muita destruição, o rastro de destruição foi terrível, mas aí depois o Stalin ele entende que isso não seria uma boa estratégia. Não seria uma boa estratégia. Então o Stalin ele pensa uma outra solução para poder frear as tropas nazistas, certo? Que seria a questão da técnica de terra arrasada. Que o que seria terra arrasada? Seria a ordem que o Stalin deu para que as tropas simplesmente recuassem e deixassem os nazistas invadirem geral a Rússia, deixassem invadir geral a União Soviética. Deixa eles invadirem, recuem, mas conforme forem recuando,
vão destruindo armazém, vão destruindo mercados, vão destruindo plantações, onde vocês passarem que tenha depósito de alimentos, destruam tudo e recuem. Toquem fogo nas plantações e recuem. Ora, por que Stalin fez isso? Deixar os caras invadirem e destruírem alimentos. Porque o Hitler invadiu, e o Stalin tomou ciência disso, sem ter uma preparação para o frio, que era muito grande, e sem levar muito estoque de alimentos. Então a técnica do Stalin era deixar os nazistas invadirem, mas matá-los de fome, frio e doenças dentro do território. E é uma técnica que dá muito certo. Os nazistas eles vão invadindo e muitos soldados eles vão morrendo de frio, eles vão morrendo de fome, eles vão morrendo de sede, eles vão morrendo de doenças por conta dos frios, que era muito grande, por conta da falta de alimentos, por conta da falta de água e de doenças. E os nazistas eles vão morrendo, invadindo o território soviético. E o Hitler, quando se dá conta disso, a maioria dos seus homens morreram dentro dessas condições. Claro que, né, a União Soviética teve prejuízo porque ela teve que destruir a própria reserva de alimentos, né, pelo menos onde as tropas nazistas passavam. Mas foi uma técnica muito sensata da parte de Stalin porque ele conseguiu preservar muitos homens do seu exército. E aí depois que a União Soviética ela faz isso e o Hitler se dá conta, aí o Stalin, depois que vê que a maioria do exército do Hitler que tinha invadido já estava debilitado, ele ordena que o Exército Vermelho ataque e termine de matar os que ficaram vivos. É uma batalha que vai ficar conhecida como Batalha do Stalingrado, certo? Agora sim, Stalingrado. E a Batalha de Stalingrado, ela destrói o resto das tropas nazistas que ficaram dentro da União Soviética. É a primeira grande derrota do Hitler. E essa primeira grande derrota foi muito significativa. Porque a maioria do exército nazista, quando eu digo maioria, é maioria mesmo, porque Hitler mandou muitas pessoas para lá, morreram dentro da União Soviética. Os tanques que os nazistas mandaram ficaram na União Soviética porque o piloto morreu de frio e de fome. Então aí a gente observa que as tecnologias nazistas ficaram lá dentro, e claro, vão ser apoderadas por Stalin, certo? Muitas pessoas vão morrer, e o Stalin vai fazer um massacre. O Hitler vai ser pela primeira vez forçado a pedir recuo da tropa, a tropa vai ter que recuar. Mas o dano já estava feito, a maioria dos homens foram mortos. Milhares de pessoas morreram nesse dia e o exército nazista se enfraqueceu consideravelmente, certo? E vai ser, muitos historiadores apontam, né, que a Batalha de Stalingrado, esta que eu vos falo, que acabei de vos falar, é o início da derrota nazista. Certo? Se o Hitler talvez não tivesse invadido a União Soviética, os rumos da guerra talvez fossem outros. Mas a Batalha de Stalingrado ela trouxe uma inversão, certo, a esta conjuntura. E aí esses soldados nazistas, eles, a maioria, morrem nesse conflito. Os que sobreviveram pelo frio foram mortos pelo Exército Vermelho. E os que ainda assim sobreviveram ao conflito foram presos dentro da União Soviética. Tá certo? Então a gente observa como, certo? Como essa conjuntura ela foi forte durante esse período. Hitler ele soube da derrota e ele ficou escandalizado, porque ele perdeu a maior parte dos seus exércitos. Paralelo a isso, certo? Enquanto isso está ocorrendo, a Inglaterra ela faz acordos comerciais com os Estados Unidos, certo? Os Estados Unidos negociam com a Inglaterra muitas coisas, certo? Eles são negociantes, eles conversam bastante sobre muitos elementos e sobre muitas coisas mesmo, certo? E uma coisa que me chama muita atenção e que eu acho muito interessante dentro desse processo, dentro dessa conjuntura, é que os Estados Unidos eles tinham um interesse de entrar na Segunda Guerra Mundial, mas esse interesse não era tolerado pela população. Certo? A população estadunidense, eles não tinham interesse de participar desse conflito, eles não tinham interesse de entrarem na guerra. Isso não interessava a população estadunidense. Mas o Japão, certo? Movido por dois sentimentos. Primeiro, pelo sentimento de revanchismo, certo? Em relação aos Estados Unidos, né? Eles foram levados para a Primeira Guerra Mundial e não ganharam nada com isso. E segundo, pelo sentimento de hegemonia no Pacífico que eles queriam ter, eles decidem atacar uma base militar americana, certo? Na região do Havaí, Oceano Pacífico, a base de Pearl Harbor. E aí, quando eles atacam a base de Pearl Harbor em 1941, agora sim a gente diz que a guerra tornou-se, né, mundial de fato a partir do ataque de Pearl Harbor,
os Estados Unidos eles decidem entrar no conflito. A população que antes era contrária à entrada dos Estados Unidos, depois do ataque de Pearl Harbor, se torna favorável à entrada estadunidense na guerra. E os Estados Unidos, graças ao ataque de Pearl Harbor, eles decidem entrar no conflito. Certo? Então, agora sim, a gente tem... Observe que a conjuntura mudou. A questão dos aliados. A gente tem uma União Soviética, que depois que é atacada por Hitler, ela decide e vai entrar na Segunda Guerra Mundial também, porque o Hitler desrespeitou o acordo, então ela entra ao lado dos aliados, certo? Então a gente tem a Inglaterra, né? A França está conquistada, então a França por hora está fora dessa aliança militar. Mas a gente tem a Inglaterra, que ganha o apoio dos soviéticos, e agora a gente tem os Estados Unidos, que vai entrar na guerra também, graças a esse ataque militar que o Japão fez contra quem estava quieto. Então, a gente tem agora a entrada dos Estados Unidos nos conflitos também, tá certo? Bom, amores, estão curiosos para saber sobre o resto da história da Segunda Guerra Mundial? Então, continua me acompanhando aqui no canal, dá um like no vídeo, se inscreve aqui no canal, fica aqui por dentro, certo? Compartilha esse vídeo e até a nossa próxima videoaula, tá bom? Para vocês, um abraço e tchau, tchau!